Aqui eu quero apresentar os resultados da Paranapanema, que foram divulgados no dia 30 de abril de 2021, já há alguns dias. E aqui eles dimensionam, em termos de destaque, a manutenção das melhores práticas para enfrentamento à Covid-19, em consonância com determinado pelas autoridades sanitárias. Os procedimentos adotados têm como prioridade a saúde dos colaboradores próprios e terceiros. Perfeito. E aí eles mencionam aqui que procedem as negociações com os principais credores financeiros da empresa. A empresa continua com uma dívida enorme, essencialmente os mesmos que participaram do processo de renegociação em 2017. Para alinhar o perfil da dívida da companhia com a sua futura geração de caixa e necessidade de investimento. É aquela história, né? Os credores também não tem muito o que fazer, vão ter que acordar. No momento vão fechar algum acordo e a empresa vai continuar prosseguindo. Ou fechou o acordo, a empresa tem que parar as operações. Isso eu não acredito que vai acontecer. Geração de caixa operacional de 13 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021, através da manutenção e gestão do ciclo de conversão de caixa. Está gerando caixa positivo. Bom. Saldo de caixa livre de 136,6 milhões no primeiro trimestre de 2021, valor equivalente do fechamento do quarto trimestre de 2020 de 138,8 milhões. Receita líquida de 1,3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 44% em relação ao mesmo período de 2020. Isso aqui é muito influenciado pela valorização do dólar, né, e alta demanda. Tem que olhar volume. Redução de custos fixos, incluindo ociosidade e despesas com vendas gerais administrativas de 9,2 milhões no primeiro trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, uma redução de 6%. Tá bom, então a empresa está aumentando a receita e reduzindo o custo. Aumento na utilização de matéria-prima reciclável no processo produtivo, que passou de 8,8% no primeiro trimestre de 2020 para 16,6% no primeiro trimestre de 2021, que em conjunto as reduções das perdas metalúrgicas representou um ganho de 11,3 milhões, além de uma melhora de 2 dias no ciclo de conversão de caixa da companhia. A empresa está melhorando a sua eficiência, não é? O que tem que ver é se essa matéria-prima reciclável está garantindo a mesma qualidade em termos de material. Isso para exportação conta muito. Acredito que sim. Vendas de cobre e coprodutos no primeiro trimestre de 2021, um mix de vendas, percentual da receita líquida. Produtos de cobre, se você olhar aqui o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2020, o primeiro trimestre de 2021 é o vermelho. Produtos de cobre teve uma redução, foi 56% da receita, coprodutos 11% e o cobre primário 33%, um aumento de 5% para 33%. O mix de produtos vendidos no período privilegiou a melhora no ciclo de conversão de caixa, através da maior participação de cátodo, que representou 33% do valor da receita de vendas. Estratégia da empresa para gerar caixa. Em termos de receita líquida e volume de vendas, a receita líquida aumentou 44%, no primeiro trimestre de 2020 foi de 910 milhões, no primeiro trimestre de 2021 foi de 1,3 bilhões. O aumento do valor do cobre influenciou muito aqui, né? Isso é lógico. E o volume de vendas em toneladas, 1.000 toneladas, foi de 28 para 29, um crescimento de 4%. E aqui você vê que realmente é preço, porque aumentou 44% em termos de receita, mas o volume só aumentou 4%. Então é basicamente preço. A receita líquida total do primeiro trimestre de 2021 teve um aumento de 44% quando comparada com o primeiro trimestre de 2020, em função do aumento do volume de vendas, variação cambial, aumento de cotação do cobre e dos metais preciosos do mercado internacional. Concordo com tudo aqui, menos que essa parte de volume de vendas teve uma influência muito pequena, não é? O restante sim. Despesas com vendas gerais e administrativas, primeiro trimestre de 2021, uma queda de 13% positivo, isso em relação ao quarto trimestre de 2020. Como resultado das ações de redução de custos e despesas da companhia, as despesas com vendas gerais e administrativas foram reduzidas em 13% em relação ao quarto trimestre de 2020. Custos fixos também, comparando com o quarto trimestre de 2020, uma redução de 4%. Geração de caixa operacional. Geração de caixa operacional da empresa em milhões de reais, gerou no primeiro trimestre de 2021 13 milhões de reais, ponto positivo, mas lembra que quando você compara também com o primeiro trimestre de 2020 era de 48, né? Essa parte aqui você vê que não menciona. Saldo de caixa livre teve um aumento de 25% em relação ao primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, foi para 137 milhões contra 111. E aqui menciona que no primeiro trimestre de 2021 a geração de caixa operacional foi positiva em 13,2 milhões, apresentando a evolução em relação aos trimestres anteriores como resultado de uma melhor gestão do seu ciclo de conversão de caixa. O saldo de caixa livre da empresa ficou praticamente estável em relação ao trimestre anterior, fechando com a posição de caixa livre de 136,6 milhões. Resultado bom. O EBITDA ajustado, que exclui os efeitos de LME e dólar no estoque, OCI e contingências, fechou o primeiro trimestre negativo em 8,9 milhões. Impactado pelo mix de produtos vendidos no período que privilegiou a melhora no ciclo de conversão de caixa, através da maior participação de cátodo, que representou 33% do total da receita das vendas. A empresa aqui está tentando focar mais na geração de caixa. Lucro líquido ajustado. No primeiro trimestre, a companhia teve prejuízo de 402,3 milhões de reais, prejuízo de 402,3 milhões de reais no primeiro trimestre, impactado principalmente pela variação cambial, que é claro e lógico, sobre as suas posições de balanço e suas dívidas em moeda estrangeira. A empresa deve muito em moeda estrangeira. Após as exclusões, a companhia apresentou um lucro líquido ajustado de 37,7 milhões, depois que excluiu tudo isso. Mas isso é aquela história, né? Quando você tem uma conta e recebe pelo correio, não é porque você não abriu o envelope que você não deve. Você deve. Então, o que tem que se analisar aqui realmente são esses 402 milhões de reais. Compra de matéria-prima no primeiro trimestre de 2021,
crescimento de 17% aqui em termos de matéria-prima reciclável, comparado com 9% do ano anterior. Aumento na utilização de matéria-prima reciclável no processo produtivo, que passou de 8,8% no primeiro trimestre de 2020 para 16,6% no primeiro trimestre de 2021, que em conjunto as reduções das perdas metalúrgicas representou um ganho de 11,3 milhões, além de uma melhora de 2 dias no ciclo de conversão de caixa da companhia. É uma estratégia bem interessante, tem que ver aqui realmente se isso aqui é sustentável em termos de aumento de volume, se pode ser escalado, aumentado, e também se a qualidade pode ser mantida. É um ponto também importante. Em termos de exportação, isso pode impactar a empresa. Eu acredito que sim. E aqui a parte de questões, analisando um pouquinho o resultado da empresa, está com o valor atual de R$ 17,00. A máxima nas 52 semanas chegou a R$ 23,45. É uma valorização nos últimos 12 meses de 94% e no mês de 2,84%. Se você analisar aqui os 3 dias, chegou esse pico aqui de R$ 23,45 no dia 29 de abril, publicaram o resultado no dia 30, já retornou alguma coisa, né? Já entregou ali. Já caiu de R$ 23,00 para R$ 16,00. É o tipo de investimento que você tem que prestar atenção, altamente especulativo. A empresa, na minha opinião, você vê que a parte de dividendo não paga, porque é negativo, o PSOVP está negativo, né? A empresa deve muito, a margem está negativa também, o ROIC está negativo. Nesse momento ainda, na minha opinião, é uma empresa que não vale a pena investir, a não ser que você queira especular, mas aí você tem esse risco de estar comprando aqui no pico e caindo. E não quer dizer nada que esse aqui 16 seja o valor, porque lembra que a empresa está com prejuízos fortes. 16 ela pode voltar para cá, ó, para 10. Não quer dizer que vai voltar, só estou dando um exemplo. Isso aqui não é um ciclo natural, tá vendo? Não quer dizer nada, ela chegou nesse pico. Eu fiz um vídeo sobre ela, acho que ela estava por aqui, antes já avisando para ninguém entrar. Quem entrou, agora perdeu dinheiro, né? E tem que esperar. Você vê claramente que o gerenciamento da empresa está fazendo um esforço para melhorar a parte de gerenciamento, como opera, melhorar a caixa, mas é uma empresa que deve muito. Então está numa situação muito delicada, porque o cobre aumentou bastante, vai continuar aumentando a expectativa para 2021, mas também não vai aumentar num nível que vai cobrir todas as despesas da empresa e torná-la lucrativa do dia para a noite. Então essa parte de negociação com os credores se torna muito importante para a empresa. Bem, é isso. No meu caso, eu não invisto na empresa, não vou investir baseado nos resultados e não consigo ver investindo no futuro próximo. Mas aí cabe a você fazer sua própria pesquisa e ver se é o tipo de investimento que você quer para seu portfólio ou não. Bem, é isso. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos desse tipo. Estou publicando vídeos quase que diariamente e espero que vocês estejam gostando. Nos vemos na próxima. Até mais.